Paulo Ricardo Paulo. Os senhores estão cansados de saber que o nosso canal é um canal, em termos tecnológicos, completamente amador, que eu uso meios de fortuna para poder demonstrar situações. Ontem eu recebi um comentário contendo um link para um vídeo que eu considero muito bom em termos didáticos para falar sobre as 3 categorias que foram criadas na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Então eu fiz questão de divulgar logo esse vídeo. Então eu vou usar um meio de fortuna para colocar aqui o meu celular, passar o vídeo e ser filmado. É claro que ficará difícil para os senhores e para as senhoras conseguirem visualizar, principalmente no celular, todos os detalhes, as tabelas que são mostradas, os valores que são mostrados. Mas prestem atenção no áudio, pelo menos. O áudio já é muito esclarecedor. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que os senhores e as senhoras possam assistir diretamente no canal. E eu aconselho que façam isso o mais rápido possível. Vamos lá, usando os nossos meios de fortuna. Olá. Você é militar do estado do Rio de Janeiro e quer entender como chegamos ao absurdo de 3 remunerações diferentes para a mesma graduação ou patente? Fique aqui que você vai entender. Para se adequar à Lei Federal 13.954 de 2019 e poder continuar descontando a contribuição militar, que foi ilegalmente descontada no período de 2019 a 2021, os militares do estado do Rio de Janeiro deveriam perder a promoção ao posto imediato, pois tinham essa expectativa de direito ao irem para a inatividade, e, também, o auxílio moradia, que se converte em adicional de inatividade. Na prática, a promoção ao posto imediato ainda existe, pela regra dos 32 anos, Lei 5.919 de 2011. Artigo 1º. Será promovido ao posto de coronel PM, o tenente-coronel PM, integrante do quadro de acesso por merecimento, contando, no mínimo, com 32 anos de serviço, que requerer promoção à Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar. A Lei 9.537 trouxe alterações com a perda do posto imediato, que na prática não ocorreu, e a supressão do auxílio moradia, que deixou de existir e era substituído pelo adicional de inatividade ao passar para a inatividade. Este último só permaneceu para quem já possuía. Para compensar, os responsáveis pela Lei 9.537 de 2021 optaram por criar uma gratificação, um aumento disfarçado, significativamente maior do que essas perdas. Além disso, transferiram o custo desse aumento para os inativos por meio da contribuição militar, que passou a ser cobrada deles a partir de 2019. Em vez de propor ao governador um reajuste que cobrisse essas perdas, decidiram instituir, ilegalmente, uma gratificação exclusiva para aqueles que permaneciam na ativa. A situação ainda é mais imoral, já que os militares que ingressaram a partir de 2022 não têm mais direito ao triênio, mas o direito permaneceu com os ativos que ingressaram até 2021, até completarem um percentual de 60%. Veremos, com números, como foram criados 3 tipos de remuneração a partir disso. O que aconteceu, na prática, acabou invertendo toda a lógica jurídica de direitos adquiridos pelos inativos e resultando na maior remuneração para os militares que ingressaram até 2021 e inativaram a partir de 2022. Entre as 3 categorias criadas por eles, são 1. Militares que ingressaram a partir de 2022. 2. Militares que ingressaram até 2021 e inativaram a partir de 2022. Esses foram os que mais se beneficiaram com as alterações. 3. Militares que inativaram até 2021. Militares que ingressaram a partir de 2022. Eles não têm mais direito a acumular triênios, adicional de tempo de serviço, que acrescentam 5% a cada 3 anos de serviço, sendo o primeiro e o último de 10%, um total de 60% sobre toda a remuneração. Eles também não têm direito à promoção ao posto imediato, a não ser os tenentes-coronéis que inativam após 32 anos de serviço, que ainda mantêm o direito de serem promovidos ao posto de coronel automaticamente, seguindo algumas regras. Aqui está a tabela de remunerações do estado do Rio de Janeiro. Ela foi extraída do caderno de remunerações que consta no site do governo do estado do Rio de Janeiro. GESPESTS. É possível verificar as remunerações de todas as graduações e patentes a partir das novas regras criadas pela Lei 9.537 de 2021. Para determinar o valor da remuneração dos militares que ingressaram até 2021 e inativam a partir de 2022, basta adicionar a essas remunerações 60%, que é o percentual de adicional de tempo de serviço máximo ao qual mantiveram o direito. Já os militares que inativaram até 2021 têm remuneração diferente, tendo em vista que ainda recebem adicional de inatividade e gratificação de tempo de serviço, mas não recebem agrão. Na verdade, se fosse honesto, esse caderno de remuneração deveria conter 3 tabelas distintas para dar publicidade às 3 remunerações diferentes que temos para militares do estado do Rio de Janeiro.
Isso é um contrassenso tendo em vista que os militares têm paridade e todos deveriam ter a mesma remuneração de acordo com seu grau hierárquico. Vamos projetar as remunerações de cada uma das 3 categorias de militares criadas pela nova Lei 9.537 de 2021. Faremos as simulações com subtenente, capitão e coronel. Os militares do estado do Rio de Janeiro que ingressam a partir de 2022 e chegam a subtenente têm direito a receber as seguintes vantagens: soldo mais greto mais GHP mais grão. Portanto, chegarão ao final com a seguinte remuneração discriminada no quadro abaixo. Notem que esses novos militares, a partir da Lei 9.537 de 2021, não têm mais direito a acumular adicional de tempo de serviço. Esse adicional foi extinto pela Lei Complementar Estadual número 194 de 2021. Os militares que ingressaram antes de 2022 têm direito de acumular o adicional de tempo de serviço até o percentual de 60%. Agora vamos comparar com os militares da ativa, que ingressaram até 2021 e que nativam a partir de 2022. Eles têm direito a soldo mais greto mais GHP mais grão mais ATS. Reparem que essa remuneração é 60% maior que a remuneração total do militar que ingressou a partir de 2022. Isso é devido ao ATS de 60%. Mais para frente vamos comparar as 3 remunerações. Reparem na diferença de remuneração, que levarão para a inatividade, entre militares com a mesma patente e com as mesmas qualificações. A única diferença é a data de quando ingressaram e inativaram. Mas não tínhamos paridade? Parece que não. Pelo menos foi o que a Lei 9.537 de 2021 resolveu destruir. Nesse quadro vemos as remunerações dos militares que ingressaram a partir de 2022 e dos militares que ingressaram até 2021 e que inativam a partir de 2022. No próximo quadro veremos a remuneração da terceira categoria criada. A terceira categoria criada é a dos militares que inativaram até 2021. Eles têm direito a soldo mais greto mais GHP mais ADIC inatividade mais ATS. Esses militares não recebem grão e nem tiveram a oportunidade de optar pela substituição da grão em detrimento das vantagens que ela foi criada para compensar. Já se sabe o motivo pelo qual o governador vetou o artigo que dava o direito do militar optar por receber a grão e abrir mão das outras vantagens. É porque a grão resulta em um aumento maior. Percebam que a remuneração na inatividade dos subtenentes que serão inativos sob as regras dos criadores da grão é 35% maior que a remuneração dos subtenentes inativados até 2021 e 60% maior que os subtenentes que ingressaram a partir de 2022. Essa lógica se repete em todas as graduações e patentes. No próximo quadro, veremos as 3 remunerações das 3 categorias criadas. Pronto! Agora que as 3 remunerações estão juntas no mesmo quadro, fica mais fácil de observar a discrepância nos valores. Como dito anteriormente, a remuneração criada pela Lei 9.537 de 2021 instituiu a grão para compensar as perdas das vantagens que foram retiradas. A promoção ao posto imediato ao ir para a inatividade, que já vimos que não foi retirado na prática, e a perda do auxílio moradia, que se transforma em adicional de inatividade quando o militar passa para reserva ou é reformado. É nítido quando vemos as 3 remunerações no mesmo quadro, que a remuneração dos militares que ingressaram até 2021 e vão inativar a partir de 2022 é a maior de todas. Mas não seriam eles os mais prejudicados com a perda em virtude da adequação da lei federal? Sim, mas eles conseguiram de uma forma bem criativa sair na vantagem e ainda transferir para os inativos o ônus da despesa com o aumento da sua remuneração. O mais cruel é que os inativos não podem aumentar sua remuneração fazendo regime adicional de serviço e nem recebem as gratificações por estarem em órgãos externos ou mesmo em unidades contempladas com gratificações. Será que algum militar aproveitou as alterações legislativas para beneficiar somente um grupo? Nesse quadro podemos ver as 3 remunerações da patente de capitão das 3 categorias criadas. Vale a pena mostrar novamente as diferenças entre elas. A primeira tabela é a remuneração criada para os novos militares que ingressaram a partir de 2022, pois eles não têm mais o direito de acumular adicional de tempo de serviço que, ao longo do tempo, resulta em uma diferença gradual e progressiva de até 60% em comparação com a remuneração dos militares da segunda tabela. Estes últimos sim são os grandes privilegiados de todo o sistema. Os sortudos que têm a possibilidade de encorajar os responsáveis pelas alterações a criar regras mais benéficas. Esse grupo é o que todos querem agradar, mesmo que burlando as regras, mesmo em sacrifício de pilares da carreira militar, como a paridade. A mesma lógica das diferenças remuneratórias serve para a patente de coronel. Aqui vale a pena lembrar que um dos motivos para a criação da grão é compensar a perda da promoção ao posto imediato em virtude da transferência para a inatividade. Mas, na prática, esse direito não foi perdido pelos oficiais. Ora, se o tempo de serviço é de 35 anos, todos são obrigados a cumprir mais de 32 anos de serviço e, pelas regras de promoção por antiguidade, todos os oficiais chegarão a tenente-coronel por tempo de serviço. Portanto, quem chegou a tenente-coronel será promovido ao posto imediato, que é coronel, em razão da transferência para a inatividade. A lei prevê que o tenente-coronel com 32 anos de serviço ou mais que seja transferido para a inatividade seja promovido a coronel. Mesmo assim, a grão ainda veio com a missão de compensar essa perda fictícia.
quando cada qual se dispõe a julgar a lei, cumprindo-a ou não segundo sua apreciação subjetiva do justo e do injusto, a sociedade se transforma num campo de luta, onde o mais forte e o mais astuto esmagará o menos hábil e o mais fraco. Senhoras e senhores, eu fiz questão de dar logo publicidade a esse vídeo com aquele nosso intuito comum a todos os vídeos, provocar reflexões. Inclusive, essa última mensagem, ela é espetacular. Eu vou deixar o link, como disse, desse vídeo, para que possam assistir diretamente da origem, que é muito melhor, mas eu espero que tenham escutado com atenção o áudio. Penso que o autor ou os autores do vídeo foram extremamente felizes quando resolveram produzir esse material didático. Vale destacar que eu aqui não conferi nenhum valor, nenhuma tabela, porque eu achei muito interessante a forma como foi apresentada a realidade. Porque, infelizmente, é essa a nossa realidade. O termo manipulação também foi muito bem empregado. Porque quem estava participando da elaboração da tempestade perfeita? Na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros? Oficiais que estavam na ativa e que passariam para a inatividade. Entre os 3 níveis, qual foi o mais beneficiado? Aliás, o único beneficiado, muito beneficiado, dos oficiais que estavam na ativa e que passaram para a inatividade. É preciso fazer reflexões sobre esses aspectos. Por isso é que desde lá do começo eu sempre falei: a criação da GRAM precisa de uma rigorosa investigação, feita, por exemplo, pelo Ministério Público Estadual. Porque o erário público está sofrendo muito com essa criação. Então, por favor, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas eu não queria perder a oportunidade de fazer um outro comentário. Está se falando aí, né, de reconvocação de reformados e reserva remunerada, isso em termos de policiais militares, né? Em face da nossa escassez, né? É muito engraçado, eu sempre repito isso também, que nós temos uma escassez de efetivo, mas temos mais de 2.000 fora da corporação. Não é muito mais fácil, ao invés de reconvocar alguém que vai gerar aumento de despesa? Isso é claro, isso é lógico, isso é evidente. Não é melhor trazer de volta para a polícia esses mais de 2.000, aí sem nenhum aumento de despesa, para trabalhar nessa parte de recompletar o efetivo nas ruas? É difícil entender isso? Não é porque não fazem, porque não querem. Aqui, no Rio de Janeiro, o governo só cumpre a lei quando ele quer, quando é do interesse dele. Então eu recebi também, mas aí já com uma mensagem de zap, um link para o projeto que foi apresentado na LERJ, né, que tramitará na LERJ. É o projeto de lei 2015/2019, é um projeto de lei complementar
que dispõe sobre a designação de policiais militares da reserva e reformados para o serviço ativo no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, todo mundo que voltar vai ganhar grana. Ficou 2 dias, sai, leva a grana. Esse projeto aqui, um projeto enorme, né? A tempestade perfeita é a pior lei já elaborada no estado do Rio de Janeiro. Parabéns aos integrantes da Alerj, né? Foi até no período anterior a esse. Parabéns ao governo do estado do Rio de Janeiro, que é o mesmo. Conseguiram criar a pior lei que eu tenho conhecimento, que é a Lei 9.537/21. Uma lei que fere a si mesma, porque ela mantém a paridade ou simetria, mas não cumpre. É uma lei elitista, porque beneficiou quem ganha mais e prejudicou quem ganha menos. E é uma lei cheia de erros, pois esse projeto aqui começa como sendo um sério concorrente a esse título de pior lei já elaborada no estado do Rio de Janeiro. Deem uma lida nele. Deem uma lida. Eu talvez transcreva no meu blog, oportunamente, né? É isso. A polícia militar, pena que eu não fui até a minha geladeira e não peguei. Mas a nossa gloriosa instituição, heróica instituição, ela está sendo transformada pelos políticos em um ovo podre. Você pega o ovo, vê a casca perfeita. Se olhar por dentro,